Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Nelson Ferreira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão ordinária em 8 de maio de 2008. Presidência do senhor vereador Aloísio Freitas, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Nadinho do Rio das Pedras, Adilson Pires, Luiz Humberto, Eliomar Coelho, Rosa Fernandes, João Cabral, Cláudio Cavalcante, Stefano Nercesian, pastora Márcia Teixeira, Silvia Pontes, Andréa Gouveia Vieira, Luiz Antônio Guaraná, Dr. Nelson Ferreira, Patrícia Amorim, Rubens Andrade e Aloísia Freitas 17, assuma a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretária, convite, a senhora vereadora Patrícia Amorim. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Da primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotada o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 3.173, requer a mesa diretora, a forma regimental, seja constituída a comissão especial composta por 5 membros com prazo de 90 dias, com a finalidade de examinar as condições de trabalho que estão submetidos os trabalhadores na área de telemarketing, call center, no âmbito do município do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Adilson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, ouvido o plenário, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2005, de autoria do vereador Passo Macheco, que altera a Lei Orgânica do município, visando a criação do Conselho Municipal de Juventude. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, ouvido plenário, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de resolução número 15 de 2005, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Juventude, da autoria do vereador Márcio Pacheco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de resolução número 27 de 2006, de autoria do vereador Márcio Pacheco, que altera os artigos 58 e 69 do regimento interno, visando adequar a terminologia relativa à pessoa com deficiência. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do PL 1127 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a retirada em definitivo do projeto de decreto legislativo número 230 de 2007, da autoria do vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Dom Tadeu de Albuquerque Lopes, de autoria do vereador Dr. Jairinho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Ethel Rosenfeld, professora por relevantes serviços prestados em prol das pessoas com deficiência da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Vanderlei Maris. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Akiyoshi Shikada, de autoria da vereadora Aspaza Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o PERJ, de autoria da vereadora Aspaza Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1340-A de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, dá nome ao calçadão de Senador Camará, de Maurício Lima de Carvalho. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Tereza Berger, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores que têm seus gabinetes de trabalho, comparecer ao plenário para darmos continuidade aos trabalhos. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Nadinho, Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris.
Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Lilian Sá, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Verônica Costa, Vanderlei Maris, Luiz Antônio Guaraná, o voto da vereadora André Gouveia Vieira. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 18 senhores vereadores. Não acordo para deliberar sobre a matéria que votará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo, o projeto de lei complementar número 40 de 2007, de autoria da vereadora Aspásia Camargo, que institui o Código de Defesa do Usuário e dos Serviços Públicos do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereador Jorge Pereira. Emitir parecer pela Comissão de Mérito. Só me confirmar, presidente, se é o veto de número 1. 2. Pela rejeição. Pela rejeição. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto. No Haroldo escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Silvia Pontes, Stepan Nercessian, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Silvia Ponte, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Como vota a vereadora Lilian Sá, vereador Luiz Antônio Guaraná, como vota? Vereador André Gouveia Vieira, como vota?
Rubens Andrade, como vota? Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Silvia Pontes, Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 10, votaram não 16. O veto é mantido e segue ao arquivo. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única. Veto total posto por Poder Executivo, projeto de lei 1340-A de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, dá o nome ao calçadão do senador Camará, de Maurício Lima de Carvalho. Em votação, os postos de votação já se encontram disponíveis. Essa já voltou, é isso? Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, S. Ferraz, Silvia Pontes, Tereza Berger, Theo Silva, Vanderlei Maris.
A presidência vai encerrar a votação. Presente votando. Presente votando 26 senhores vereadores. Presente votando 26 vereadores. Votaram não 25, votou sim 1. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 453 de 2005, de autoria do vereador Dr. Jairinho, autoriza o Poder Executivo a conceder licença maternidade e paternidade aos servidores públicos municipais que adotarem filho. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereador S. Ferraz. Parecer favorável, senhor presidente. Rejeição, vereador, ou manutenção do veto? Rejeição ao veto. O parecer da Comissão de Mérito é pela rejeição ao mérito. É rejeição à matéria. Ao projeto. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. A presidência comunica a ausência da vereadora Aspaza Camargo por motivo de saúde. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Rosa Fernandes, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Tel Silva, Vanderlei Marício. A presidência vai encerrar a votação. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores. Votaram não 26, votou sim 1. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1018-A de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar. Cria o Conselho Municipal do Carnaval do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer, vereador Sami Jorge. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Favorável, senhor. Pela rejeição, vereador. Rejeição ou manutenção do veto? Rejeição do veto. Parecer da Comissão de Finanças pela rejeição ao veto. Para emitir parecer pela Comissão de Mérito, o vereador Dr. Jairinho. Rejeição. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Já está na ordem do dia.
Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Estepânia Cercian, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Meu Deus do céu. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 25 senhores vereadores. Votaram sim 12, votaram não 13. O veto é mantido e vai ao arquivo. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número... Qual é aqui? Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1517 de 2007, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a visitação da categoria de propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos da outras providências. A matéria está pendente parecer da Comissão de Mérito. Convido a nobre vereadora Nereide Pedregal para emitir o parecer. Pela rejeição ao veto. O parecer da Comissão de Mérito é pela rejeição ao veto. Não há oradores inscritos para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Voto. Senhor vereador Alexandre Cerruti. Como vota o vereador Alexandre Cerruti? Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, vereador Eliomar Coelho. Como vota o vereador Eliomar Coelho? João Cabral, Jorge Felipe, vereador Jorge Mauro, vereador Carlos Caiado, vereador Jorginho da SOS. Como vota o senhor vereador? Vereadora Lucinha, vereador Luiz André Deco, vereador Luiz Antônio Guaraná, vereador
já está aí, já está. O Márcio Pacheco já votou. Patrícia. Vereadora Patrícia Morim. Vereador Rubens Andrade. Vereador S. Ferraz. Vereador Sami Jorge. Vereadora Silvia Ponte. Vereador Guaraná já votou? Ah, eleição de casa. Vereadora Tereza Berg. Vereadora Verônica Costa. Vereadora Leila do Flamengo. Ah, já votou a vereadora. Tereza não sai, já tem número. A presidência está encerrando a votação. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 26 senhores vereadores. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Eu passo agora a presidência para o presidente desta casa, a vereadora Luísio Freitas. Obrigado. O 6 está adiado. Agora vamos para o 7. Em tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão, projeto de lei 1643 de 2008, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para vigorar na 8ª legislatura, 2009 a 2012. Na hora do escrito, a matéria está pendente, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer, vereadora Rosa Fernandes. Número 7, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já li algumas matérias nos jornais em relação a essa questão, que não está clara para a população, e a impressão que dá é que esse projeto de lei busca aumento de salário dos vereadores. É bom deixar claro que o que está tramitando nessa casa é para cumprir a Constituição, que eu até quero discutir se precisa de um projeto de lei, porque a Constituição é clara no percentual proporcional de subsídio dos vereadores. Então, eu questiono se há necessidade de projeto de lei. Nunca teve projeto de lei que desse amparo ou que fosse para reforçar aquilo que a lei já determina. Então, eu quero quero passar esse questionamento ao presidente, se verdadeiramente há necessidade de um projeto de lei para cumprir a legislação. Todo final de legislatura, vereadora, é necessário que É se faça proforme, projeto. é apenas para cumprir formalidade. Isso. Então, o parecer da comissão é favorável. Parecer favorável. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão e votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria Pela votará em ordem. segunda discussão. Pela Pela ordem, ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, a dúvida permanece com relação a alguns vereadores, está aqui vereador André, vereador Eliomar Coelho, que tem a mesma dúvida que eu tenho. E que eu não me lembro de ter votado nenhum projeto de lei, não precisa de lei, à medida que já é uma legislação definida. E é uma legislação federal, se não me engano. Então, eu tenho dúvida e permanece a minha dúvida com relação à necessidade da Casa fazer uma lei específica para aquilo que já existe. Vereadora,
A lei orgânica, no artigo 45, diz assim: é da competência exclusiva da Câmara Municipal fixar a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, no primeiro período legislativo ordinário do último ano de cada legislatura. É que nós estamos adiantados, é isso? Não, filho. É para o ano que vem. A última legislatura é essa que nós estamos. Está aqui o vereador Rubens Andrade me dizendo que isso é feito no final do ano. Nós estamos no mês de maio, já estamos votando isso para o ano que vem? É no primeiro semestre, vereadora. É no primeiro semestre? Sim. Então tá bom, presidente. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não sei se existe alguma outra dúvida, algum outro vereador. Não? Em tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão e primeira sessão, projeto de lei número 1661 de 2008, mensagem 154 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira. Para emitir parecer pela comissão, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, eu quero pedir o adiamento por 2 sessões, à medida que precisamos ainda complementar as discussões em relação ao projeto de lei. Vereadora, mas só pode dar o parecer, porque já está com prazo vencido. Mantenho o pedido de adiamento aqui com a vereadora Andréia, porque nós precisamos ainda passar pelas audiências. E aí sim, depois das audiências, LDO. Então eu peço adiamento por 2 sessões. Vereadora, o prazo já está vencido para dar o parecer da comissão, não a discussão. Bom, acontece só que tem 15 minutos, comissão, só que é uma dispensação por 15 minutos para a senhora poder estudar. A comissão não conseguiu ainda realizar as audiências. Eu vou deliberar, como nós estamos apenas contando o prazo, eu convenci aqui a vereadora Andréia, apenas para contarmos prazo, nós vamos dar parecer favorável, com restrições, segundo a vereadora Andréia, e aí, então, em segunda discussão, somente depois das audiências que deverão ocorrer junto às secretarias. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em primeira discussão, em segunda sessão. Pela ordem, vereador Jorge Pereira. Olha, eu estou surpreso da vereadora, acho que ficou tanto tempo na secretaria, e, na verdade, se nós usarmos a nossa lei orgânica e nosso regimento, a coisa é totalmente diferente. Na verdade, nós estamos com esse dispositivo fazendo cumprir uma lei, porque se nós não tivermos esse dispositivo, nós vamos cair num artigo aí, no qual nosso salário está errado. Nosso salário está errado. Nós temos que receber referente a um percentual, isso está bem claro aí. E de mais a mais, o vereador que achar que o salário dele tem na lei orgânica também, eu não vou dizer número do artigo, mas vou dizer o nome do vereador que fez. Não me ocorre, um magrinho aqui, que ficou muitos anos aí, tantos anos nessa casa, ele botou um artigo interessante, que aquele que quiser abrir mão do seu salário, no caso aqui poucos podem, talvez a ilustre vereadora do seu lado consiga isso. Pode abrir mão do salário para instituição de caridade, para alguém, isso está lá na nossa lei orgânica, né? Mas, na verdade, se os assessores, os técnicos estão bem instruídos, examinarem a lei orgânica e o nosso regimento, vão ver claramente que há um dispositivo totalmente adverso da lei que vocês chamariam de Nelson Carneiro. É uma lei que dá uma prerrogativa a nós, que ela vem da Constituição de 88, no qual a remuneração nossa se baseia em percentuais sobre a arrecadação, o que, sob maneira, seria um absurdo, que nós teríamos um salário maior do que deputado federal.
Então, eu peço à ilustre vereadora que reconsidere e peço aos seus assessores que, por favor, dê uma lidazinha no regimento interno e, precisamente, nos artigos da nossa lei maior, que trata sobre o salário do vereador. Há um capítulo inteiro sobre o salário de vereador. E a senhora vai ficar triste e pálida e chorará muito, porque, na verdade, esse salário não seria tão pouquinho, seria 10 vezes mais, aí seria um poucão demais, mas está lá na lei, bem clara. O que nós fazemos, na verdade, é uma correção adaptativa para que nós possamos seguir a lei do Nércio Carneiro. Ou seja, temos 75% do que ganha os ilustres deputados. E assim sucessivamente, 75% ganham os ilustres deputados estaduais sobre os vencimentos dos ilustres senhores deputados federais. Era o que eu tinha a falar e peço que nós votemos, porque tem uma pauta cheia de matérias importantes. Essa até secundária, que se trata-se de um projeto afirmativo e positivo. É uma propositura quase que normativa. Na verdade, isso é normativo. É um dispositivo normativo, então nem sei por que da polêmica, de tanta gente interessada em discutir. Estou achando até estranho isso. Pela ordem. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em votação, projeto de lei número 724 de 2006, de autorização da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das condições mínimas de segurança oferecidas ao público presente em locais de reunião e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação já se encontram disponíveis. Chuchuzinha. Senhores vereadores, Adilson Pires, Andréa Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Mariz, Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presidente votando, 26 senhores vereadores. Votaram sim, 25, votou não, 1. O projeto está aprovado. Fica dispensada a decisão final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro aqui, até o vereador
Jorge Pereira chamou a atenção, mas, na verdade, nós não postergamos nem o parecer, nem a votação, porque o parecer foi dado favorável. O que ocorreu foi uma dúvida em relação à elaboração de um projeto e que eu constato aqui no artigo 29, no inciso 6º, e eu confundi porque eu não me lembrava de ter feito esse tipo de votação no ano passado. Ele não ocorre a cada ano, como foi dito aqui, ele ocorre a cada legislatura, ou seja, de 4 em 4 anos. Então, confirmando e deixando claro, até para que a imprensa não coloque essas bobagens nos jornais, porque eu fiquei assustada na semana passada ou na semana retrasada com relação à matéria que eu li. Então, é importante que deixe claro, o vereador Jorge Pereira fez relação aqui ao artigo da Constituição, e ao artigo 29, inciso 6º, que determina a fixação para a legislatura seguinte. Então, aqueles que se elegem não podem estabelecer o seu próprio salário. Ele é estabelecido pelos vereadores do mandato anterior. Então, eu agradeço aí o esclarecimento, que vários vereadores tiveram dúvida ao mesmo tempo, e aí a gente esclareceu, mas não postergamos a votação. Foi dado aqui o parecer favorável. Para encaminhar, senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Pela ordem é só para ler aqui. Quero pela ordem. É Lei 3.083, de 2 de agosto de 2000. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para vigorar na 6ª legislatura, 2001, 2004, da outras providências. Essa daqui é desse do presidente Gerson Berg, à ocasião. Pela ordem, vereador Jorge Pereira. O que está acontecendo, na verdade, que a vereadora, de alguma forma, eu tentei ser gentil e ir até ela para explicar um assunto, e ela está zangada, talvez ela tenha razão em parte. Em gênero, número e grau, não. Porque esse susto que ela tomou quando viu a nota no jornal, o jornal que escreveu isso e os jornalistas são um bando de incompetentes e burros. Por que eles são burros? Porque eles não conhecem a Constituição Federal. Está bem claro aqui na Constituição Federal, no item 5, na página 206 desse livrão aqui, dito o seguinte: subsídio dos vereadores é fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para subsequente, observando o que dispõe a Constituição. Logo abaixo vem assim: A, município até 10.000 habitantes, 20% dos deputados estaduais. B, município com X. C, até chegar no Rio de Janeiro. Se eles chegarem no Rio de Janeiro, vai ver aqui: município com mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Ora bolas! Se um jornalista, um jornal idiota, escreve que a Câmara está aumentando o salário, imbecil é o idiota que escreveu. Porque como é que uma lei municipal vai valer mais que a federal, que a Constituição? Então, eu estimo que a vereadora tenha sentido mal. Eu não senti mal, eu senti raiva, gana de que um jornal idiota, um pasquim vagabundo, escreva que os vereadores estão votando aumentos de salário. É vontade de vender jornal e competiria até a Câmara Municipal entrar com arguição na Justiça por perdas e danos morais. Isso que o nosso Procurador-Geral deveria fazer contra esse pasquim, e contra o pasquim a lei não permite, mas contra o imbecil do jornalista que não conhece nem a Constituição. Como é que vereador vai aumentar salário se a Constituição já determina o teto? Então, vereadora, eu não tive em momento nenhum esse susto. Eu tenho a raiva de quando eu leio no jornal essa baboseira, essa palhaçada de atingir o nosso parlamento, quando na verdade a gente está agindo dentro da lei, seguindo o que disciplina a lei magna, a carta magna, e a gente é obrigado a ouvir piada de pessoas às vezes na rua que dizem: aí, hein, vereador, aumentando o salário aí. Quer dizer, nós caímos na vala comum, quando na verdade nós nem esse direito temos de aumentar nosso salário. Ele está definido na Constituição. Agora, compete, senhor presidente, a mesa diretora
fazer uma notificação ao jornalista e com cópia da Constituição e que ele se retrate, que bote na próxima edição do jornal dele dizendo exatamente isso. O vereador, por falha nossa, nós colocamos que os vereadores estariam aumentando seu salário, quando na verdade é uma correção feita por ordem da Constituição e por rotina nossa. Isso é que tem que ser feito. Obrigado. A presidência também da Ciência, Lei 3.838, de 21 de setembro de 2004, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para vigorar na 7ª legislatura, 2005-2008. Aprovada em 21 de setembro de 2004. O presidente era o nosso eterno presidente Sami Jorge. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em votação, projeto de lei 1267 de 2007, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Veda estabelecimentos comerciais e industriais a lançarem óleos comestíveis na rede de esgoto do município. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Esse projeto 1267, de minha autoria, ele veda estabelecimentos comerciais e industriais de lançarem os óleos comestíveis na rede de esgoto do município. Isso é importante porque essa prática corrói a nossa rede de esgoto e contribui de uma forma generalizada para a poluição. Além de tudo, hoje é possível entregar esse óleo comestível para empresas, pequenas empresas, médias empresas, ONGs, que já estão comercializando esse óleo de uma outra maneira, trazendo benefícios, trazendo emprego e trazendo recursos e verbas para essas empresas e para essas ONGs. Então, une o útil ao necessário. É um projeto que eu acho que vai passar sem problemas, porque foi inclusive conversado com os estabelecimentos comerciais sobre se eles seriam muito afetados, se haveria um custo grande para eles, se fossem obrigados a atender a essa lei, e eles disseram que não haverá nenhuma dificuldade para o atendimento. Então a população vai ser atendida, o interesse público será atendido e não haverá prejuízo para ninguém. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Agemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Morim, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silveira, Verônica Costa, Vanderlei Mariz e Wilson Leite Passo.
Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Cristiane Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairim, doutor Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Patrícia Morim, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores, votados sim 26. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em quinta sessão, redação do vencido, em votação, projeto de resolução 34A de 2006, de autoria, são vereadores Aspaza Camargo, Stepana Essecian, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Brizola Neto, Elimar Coelho, que acrescenta, altera e revoga o dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. No há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 25 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a sessão final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em quinta sessão. Refazendo a fala, em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 49 de 2007, de autoria da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, Administração e Assuntos ligados ao servidor público, Assuntos Urbanos, Meio Ambiente, Esporte, Lazer, Transportes e Trânsito, que suspende novas construções na área que menciona e dá outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta.
Como vota o senhor vereador Edson Pires, Andréa Gouveia, Argemiro Pimentel, Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Carlos Eduardo, Nelson Ferreira, Eliomar, Jorge Felipe, Lilian Sá, Lucinha, Deco, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubem Andrade, S. Ferraz, Silvia Pontes, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Mariz e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 15. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Esgotado o tempo regimental, na presente sessão, e antes de encerrar, a presidência lembra que ocorrerá hoje, às 18h30, para a realização de solenidade de entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto a Jorge Luiz da Rocha Ferreira. Requerimento do vereador Carlos Caiado. E amanhã, 14 de maio, às 10 horas, a entrega de título de cidadão honorário ao senhor Sávio Neves. Requerimento da vereadora Leila do Flamengo. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.